com o tema a benção. Vamos apurar mais isso, porque cada vez que nós falamos desses assuntos, mais o Senhor vai ampliando a nossa mente, e mais nós vamos crendo, e a revelação vai encontrando lugares aonde nós realmente entenderemos mais deste propósito. Assim é, pessoal? Lá em Gálatas 3, 8 e 9, que é o nosso texto básico, para nós desfrutarmos da mesa do Senhor, não é mesa de demônios não, que é mesa do Senhor, porque prega a graça de Deus, no seu tempo correto, que é a sobre-edificação. E vem aqui o nosso perito arquiteto, o apóstolo Paulo, nos instruindo com respeito a isso. Ele vem dizendo: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Não vai ser, eles o quê? São. É isso que nós vamos entender hoje aqui. É isso que nós vamos entender. Então, é uma palavra muito importante, que foi restaurada na igreja pelo edificador. E o sentido original dessa palavra, nós precisamos de saber. Por isso que eu trouxe uma palavra que você só pode conhecer Deus se formos na Gênesis. Fora da Gênesis, do início de todas as coisas, ninguém conhece Deus. Ninguém. O Deus que existe aí é um Deus subjetivo. É fruto da imaginação humana, religiosa, aonde coloca ele do jeito que eles querem, e não do jeito que Deus é. Saiba, Deus é dominador. Eu não faço nada diante dele sem antes pedir direção dele. Não, eu faço o que eu quero. Então vai. Eu tenho livre-arbítrio, que é chamado uma tremenda mentira. Isso é mesa do diabo, livre-arbítrio. Eu faço como eu quero. Pode ir. O que o homem semeia, quando está sofrendo, põe aqui a mão na mente e diz: é na mente, meu irmão. Você não entendeu Deus, por isso que você está fazendo besteira e você está recebendo troco. Então, o Deus que existe aí é um Deus subjetivo, porque eles não conhecem na íntegra quem é Deus, porque não vão na Gênesis, não sabe o Criador de todas as coisas. E quando ele criou, ele diz: submetam a mim. E nós somos criação de Deus, como filhos, e temos que submeter a ele, para que também as coisas dele também materializem na minha vida e na sua vida. Porque senão não vai acontecer, pessoal. Estava conversando com os abençoados ali, falando lá o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, o que acontece? Em vão trabalham aqueles que a edificam. E se a Gênesis diz que é em vão, acabou, meu irmão. Não, mas está dando certo para ele. Vamos esperar. Nada é melhor do que um dia atrás do outro. Ele não está edificando para a glória, ele está edificando para si mesmo, para a inglória. E ele vai receber essa inglória, porque Deus é ditador, Deus estabeleceu a forma dele. Quem quer ouvi-lo será ricamente abençoado. Quem não é, tem que ser o quê? Amaldiçoado. Nós vamos ver isso aqui clarinho, segundo a palavra. Então, nós precisamos de voltar sempre à origem, que é a língua usada, que é o hebraico. O primeiro povo de Deus falou em hebraico. É a língua original desse povo. Por que língua? Porque na língua está todo o quê? O conhecimento,
a prática, a vida naquela língua. É um costume. Você fala daquele jeito, você pode ver que tem pessoas que falam o que você fala lá no outro país, que tem um sentido diferente daquilo que nós falamos aqui. Por quê? É conteúdo da língua, é a prática, é o costume, é a história, é as bases, é a cultura local. E o hebraico tem a sua cultura, que era quem? Um povo totalmente criado pelo Senhor. Então, se nós não conhecemos o original, fica subjetivo. E foi o que aconteceu com essa palavra bênção. E no hebraico, no original, essa palavra quer dizer conceder poder a alguém para alcançar prosperidade. Olha que coisa. Conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. Fator multiplicador. Isso que o judeu, o povo do Antigo Testamento, quando falava em bênção para eles, significava isso. Na íntegra, na mente deles, era isso que eles criam. Isso você pode ver pela história, os judeus até os dias de hoje, é um povo poderoso, cara. Os maiores bancos dos Estados Unidos estão na mão dos judeus. Então é bênção multiplicadora. Você tem que ter abundância. Isso quer dizer bênção. Quando o Senhor fez essa promessa a Abraão, ele diz: em ti serão abençoados. Se você não entender essa palavra abençoado, fica subjetivo. Aí eu penso que bênção é assim. Não, eu penso que bênção é desse jeito. Não, eu tendo 2, 3, está bom. Eu tendo a minha casinha, meu carrinho, meu salário. Aonde você cultivou essa palavra para você falar isso? Quem te ensinou a te falar isso? Quem te ensinou para você falar isso, companheiro? Alguém te ensinou. E saiba, ele não veio com o endereço do céu. O endereço dele era na terra religiosa. Porque quem tem o endereço do céu, quando fala em bênção, isso dá uma carga, uma descarga elétrica nele. Sou mesmo. E ele começa a pensar alto. Porque enquanto você pensar baixo, você fala baixo. Quando você pensa alto, você fala alto. E tudo é o que sai daqui que manda. Mas primeiro está onde? Na mente. Na mente. Então ele não alcança, porque essa palavra, ela se tornou subjetiva. Cada pessoa pegou a fórmula dele, talvez pela criação que ele teve, nasceu num lar pobre. Então ele diz: eu nasci no pobre, já tenho isso aqui, tá bom. Entendeu? Não, isso aqui tá bom, eu era assim, que isso, rapaz, eu nasci, eu passei fome, cara, agora eu já tenho minha despensa cheia. Quer dizer, ele entrou numa cultura que disse para ele que bênção é aquilo. E nós vamos ver que não é nada, absolutamente nada. Quantos são de Cristo aqui? Quantos são do Senhor? Então você tem que pensar como ele pensa. Você tem que enxergar como ele enxerga. Você tem que ouvir como ele ouve. Porque nós temos que ir para a Gênesis para descobrir quem verdadeiramente somos. Porque passa ano, se você não desenvolver essa revelação, você continua ainda sendo pobre. E você diz: não, pobre é bom também. Mas só que Deus falou que não é, então eu não posso obedecer ao homem, eu tenho que obedecer a Deus. Vamos lá. Então quer dizer, vou repetir, conceder poder a alguém para alcançar prosperidade. Então Deus concedeu poder
Veio Paulo e diz: não me envergonho do evangelho, porque ele é o quê? Poder de Deus. Então pronto. Agora é pelo evangelho. Ele agora é o poder que está em você. E você não pode envergonhá-lo. Não, eu quero ser pobre. Não! Você está envergonhando Deus ser pobre. Você está envergonhando ele. Ah, é. Ah, mas então esse negócio é muito difícil. Não sei, eu acho que é bom, porque eu tenho abundância, é melhor do que não ter. Aí no Salmo 128, 2, aqui que diz, aqui, isso aqui é no hebraico. Isso aqui nós estamos falando no hebraico. Língua, cultura, acontecimentos, realização de Deus na vida do salmista Davi. Davi era o quê? Um rei. E um rei o quê? Altamente farto de tudo. Por isso que ele falava desse jeito aqui, do trabalho das tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. Esse bem é a bênção que Deus concedeu a alguém autoridade para prosperar, porque se você vê isso aqui, eu já sou feliz. Com que mente você está falando isso? Não, tudo está bem, mas com que mente você está falando isso? Qual a cultura que você tem que te permite abrir a boca e falar tal coisa? Não, mas é assim mesmo, uns enriquecem, outros não. Não é assim? Que cultura é essa? É uma cultura que não é original da Bíblia. Conformista, e conforma, né? Por isso que Paulo diz: e transformai-vos, transformai pela renovação da vossa mente. Lá no Hebreus 12:1 ele diz: e não vos conformeis com este século. Você está entrando na forma do mundo. Não, meu vizinho, peraí, cara, você não tem que olhar em ninguém. Por isso que a palavra diz: olhando firmemente. Quando ele fala olhando firmemente, é porque tem como vacilar no meu olhar. Olhando firmemente para o autor e consumador. Por isso que tem que ser um líder, igual eu disse para os irmãos: se você não fitar os olhos aqui para mim, o seu ouvido não me capta. Você sabia disso? São 2 sentidos que precisam de estar ativados: vista e ouvido. Se você virar os olhos para o lado e começar a olhar outra coisa, você vai me ouvir um som, mas não claro. Mas quando você olha para mim, você amplia o áudio no seu ouvido, aí você entende o que eu estou falando. Por isso que ele diz: olha para o autor e consumador, olha firmemente, quer dizer, pega a cultura dele, os ensinamentos dele, deixa entrar na tua vida, para você ter essa cultura dentro de você, para você saber o que é ser uma bênção. Porque senão, abençoado, vamos estar aí comendo migalhas que caem da mesa. Assim estão muitos, né? Provérbios 10, 22, olha o que diz aqui. Quem que escreveu Provérbios? Salomão. Quem foi Salomão? O homem mais rico, o rei mais rico e mais sábio daquela época. Então, quando ele falava isso aqui, ele falava com aquela cultura que ele tinha. Porque a mente dele era uma mente criada por Deus. Deus informou a ele: o que tu queres, Salomão? Me dê sabedoria para que eu possa guiar o teu povo. Pedistes bem. Mas veja bem, Salomão, eu vou te dar sabedoria e toda a riqueza da terra. Você vai ser o homem mais rico que tem aí. Recebo. Então a cultura entrou nele, ele obedeceu a palavra de Deus. Então as coisas começaram a mudar. Aí ele diz: a bênção do Senhor, o que ela faz? Diga: enriquece. Quer dizer, materializa a riqueza. E com ela não traz desgosto. Não diz às pessoas: não, ser rico dá muito trabalho. Dá mesmo. Dá mesmo.
Dá mesmo, é lógico, riqueza dá trabalho. Quem falou que você vai ter riqueza e ficar só sentado? Não, você vai trabalhar. Mas você tem que obedecer a Deus. Não, estou satisfeito com o que eu tenho. Pô, cara, então a sua cultura não é a cultura de Deus. Porque a cultura de Deus é essa. Então, esta palavra, abençoado, ela perdeu o seu sentido original ao passar pelos séculos. Foi perdendo. Línguas, povos, religiões, costumes. Prevaleceu a palavra bênção, mas perdeu a sua originalidade. Por isso que o povo fica capengando. Porque você só vai falar aquilo que está onde? Na mente. Se você pensa baixo, você fala. É igual eu falar, olha, vamos colocar aqui, qual o carro que você quer? Você vai pensar, você vai pensar com aquilo que tem na sua mente. Não, eu vi um carrinho aí bom, rapaz, novinho, um carrinho bom ali, novinho. Um carrinho popular, tá bom. Não é cada um, eu não estou dizendo que você está pensando isso, estou só julgando confete aí para ver onde vai cair. Agora tem um que fala assim, não, eu vi ali numa agência de carros importados, eu vi um Audi ali, eu vi uma Mercedes, eu vi sei lá, você entende? Porque a sua mente vai funcionar de acordo com a cultura que você tem, do que é bênção. É lógico, você pegar um carro popular novinho, não é a bênção? É um presente. Por que você não pega o outro? Não, aquilo é demais para mim. Bom, aí ó. Você limitou a palavra bênção. Pode ser que ali seja o quê? Um trampolim, mas ela não pode ficar ali. Por quê? Porque a expressão bênção, ela é totalmente diferente do que eu e você estamos pensando. E eu tenho que submeter ao Senhor. Então, essa palavra perdeu, através das religiões, eles empobreceram o seu sentido, ficou algo fútil, vulgar. E o autor mais forte disso são as religiões. A religião pegou essa palavra e reduziu ela a nada. Reduziu ela a nada. Ela perdeu o seu sentido. Que, não sei se você já viu aí na rua, ele escrito assim, presente de Deus nos vidros dos carros, você já viu? Foi Deus que me deu. Um carrinho esse simplesinho, que eu não sou contra não, abençoado. Cada um tem segundo, não é o que ele merece, não, é o que ele tem na mente dele. Mas você vê que contradiz quando você entra no original, você fala, não, isso aí está errado. Porque você já está pensando o quê? Mais alto do que ele. Ele fala, que isso, esse carrinho é bom. Não, mas eu quero um maior, não, você é ganancioso. olha, perdeu o sentido da palavra bênção. Com séculos passados, e depende do país ou do meio que você e eu vivemos, parece que é uma ganância, mas não é a bênção de Deus. A bênção de Deus enriquece. Então você tem que ser rico, não tem outro sentido. Não tem outro sentido, não tem outro sentido. Se você não tiver essa posição, estamos contrariando o original de Deus. Nós não estamos conhecendo o Deus da Gênesis. E você para no tempo, não progride, não prospera. Aí você vê alguns tendo e outros não tendo. E na igreja isso aí não pode ter, porque o mesmo Deus que falou comigo, falou contigo. E ele falou nessa dimensão aqui, ué. Ele não falou fora não, ele falou nessa dimensão. Agora vai depender de quem crê, de quem obedece, ou de quem não crê, e quem desobedece. E outros que entram, vai depender disso. Então veja bem, por isso é importante você congregar, porque quando você congrega, sabe o que nós fazemos? Eu cutuco você com vara curta, você sair da sua
comodidade, seu lugar de conforto, eu diz, não está bom não, cara. Você tem mais para receber do que você tem. Você tem a promessa, meu irmão. Que isso? Então, vulgarizar ficou uma coisa fútil no meio do povo. O povo não consegue entender isso. E nós somos um ministério de prosperidade. Um ministério de fartura. Assim é? De fartura. Você não pode ter pobreza. Você tem que ter para dar e para o quê? Emprestar. É assim que está escrito. E para você dar e emprestar, o que acontece? Você tem que ter muito, porque se você não tem, como é que você vai dar? Como é que você vai emprestar? É assim que está escrito, é assim que eu creio. Há muitos, e para você emprestar muito, você tem que ter muito, sobrando, tem que ser fartura, como nós falamos, abundância quer dizer o quê? Se lambuzar, nós temos que nos lambuzar, abençoado. Então eu estou tratando com uma área que eu quero que você desperta bem para isso aí, recebe isso na sua mente, tudo é onde? Mente, tudo é mente, começa tudo aqui, abençoado, e você é o que está na sua mente. O que está na tua mente, você é. Então, eu tenho que limpar a mente aí e dar muito conhecimento, né? A pobreza começou a ter mais valor entre os homens do que a riqueza. Você viu o último debate político, o pessoal falando que tem origem pobre. O debate assim, todo mundo exaltando a origem humilde, pobre. Não, eu sou de uma origem muito humilde. É porque você não sabia de onde você tinha vindo. Agora estou dizendo, você veio do celestial, você veio do céu, você veio do coração de Deus, que diz que em ti serão abençoados todas as nações. Você tem um outro endereço agora. Você era desconhecedor do seu endereço. Você nasceu no coração de Deus, foi Deus que te gerou dentro da sua mãe, então você é propriedade de Deus, você é algo do Senhor, preparado por Deus para ser uma bênção na terra. O sistema e o mundo vai submeter a nossa riqueza, abençoado. Eles vão ter que submeter a nossa riqueza. Nós estamos liberando isso aí. Quem quiser, pegue. Quem não quiser... Então a pobreza ficou mais discutida. Olha para você ver, a pobreza ficou mais valorizada, dizendo: nós somos pobres, mas somos felizes. Isso é verdade? Isso é mesa de demônio, para mim é mesa de demônio. Está comendo na mesa, você não está bebendo o cálice do Senhor, você está bebendo o cálice de demônio. Não é isso? Quer ver outra coisa aqui? Aqui a gente é pobre, mas comemos muito. Nós não aprendemos isso? Aprendemos, abençoado. Isso foi ensinado, um sistema cultural, religioso, levou você a crer nisso, para justificar a nossa incompetência. A verdade é essa? Hein? É a casa de pobre, mas pode entrar. A pobreza começou o quê? A ser exaltada. E a pobreza o quê? Por isso que no Brasil nós temos 10% de ricos e 90% de pobres. Não é verdade? É. Nós temos 10% de milionários e 90% de pobres. A gente é pobre mesmo, né? Vamos correr atrás. Pobre corre atrás. Aí ele diz o seguinte também, que olha, nós somos pobres, mas nós somos honestos. Que coisa mais louca. E o Senhor diz que Ele já nos abençoou com quantas? Eu tenho que mudar isso na mente dos abençoados.
Se eu quero um ministério poderoso na terra, eu tenho que mudar a mente de você. Tem que tirar você da sua acomodação. Sua zona de conforto. Não, está bem desse jeito. Não, eu tenho que cutucar você com vara curta. Mas não, peraí, na sua mão está uma semente para correr a palavra. Eu tenho que tirar ela da tua mão. Mas para tirar ela da tua mão, eu tenho que te dar ela primeiro. Senão, como é que eu vou tirar? Não é verdade? Verdade. Não tem outro jeito. Então, somos honestos. Os ricos vão para o inferno e os pobres vão para o céu. Olha que desgraça, que mentira. Estão comendo na mesa de demônios. Abençoado, infelizmente, nós viemos de um sistema corrompido, estragado, pobre, miserável. Você vê que é o sistema da Igreja Católica. Os católicos, ele diz, olha, bem-aventurados os pobres. E eles disseram assim, nessa reforma desse novo Papa aí, é a igreja dos pobres. E para os pobres. Eles são dono de uma nação. Você já foi lá naquele Vaticano lá para você ver o que é aquilo? Aquilo tem bilhões e bilhões de dólares enfiados naquilo ali. Tudo eles têm do melhor. Por quê? Eles empobreceram a nação e trouxeram a riqueza para eles. E o que eles fizeram? É uma igreja de pobres para pobres. Então nunca serão ricos. Eles vão cultivar o quê? A pobreza. E assim é o sistema religioso também, denominacionais, que são as rameirinhas, filhas da grande rameira. Você vê essas igrejas pentecostais aí, abençoado, lá tem até distribuição de cesta básica. Olha! Distribuição de cesta básica para a igreja. Já pensou distribuindo cesta básica para vocês? O que eu estou chamando vocês? Pobretões. Toma minha ajuda aqui. Não é assim? Não pensa nisso. Aqui nós não pensamos nisso. Aqui nós damos. Porque é melhor dar do que receber. Porque você tem o quê? A bênção original. A ti foi te dado o poder para prosperar na terra, meu irmão. E esse poder veio de Deus, não veio dos homens, não. Não veio através de oração, de jejum, nada disso. Foi nada. Isso foi trazido pela circuncisão. Nós temos que saber a origem disso para pisar na cabeça deles. Vamos lá em Gênesis. Gênesis 2, 9 e 10. Vamos ver quem proporcionou isso aí. E quando conhecer a graça que me foi dada, Tiago, Cefas é Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres. Então, a circuncisão, ela tem o quê? Pobres. O sistema religioso tem pobres. Eles criaram algumas ONGs para ajudar os pobres da igreja. Toda igreja do sistema religioso tem o quê? Lugar onde eles investem para ajudar os pobres. As ONGs que eles têm criadas para receber dinheiro do governo, para você colocar dinheiro lá, para eles ajudar os pobres da igreja, a construir uma casinha, um barracão. É engraçado que eles não constroem um palacete para eles. Você já viu? Constrói barracão. Um quarto, sala, cozinha, banheiro. Cerâmica de 6, 7 reais um metro quadrado. E você fica feliz. Ah, que maravilha. Essa igreja é uma bênção. Olha como é que eles tapeiam o povo de Deus. Mas isso vem de quem?
vem de Cefas, de Pedro, de João e Tiago. E Paulo diz, eu também me esforçarei para fazer isso, mas ele fez? Não, ele não fez isso. Por quê? Ele diz que nós somos abençoados com todas as bênçãos. Por isso que nós não temos trabalho com pobres, porque nós não vemos ninguém pobre. Todos para nós são abençoados. E que ele está naquela miséria porque ele não ouviu ainda que ele é abençoado. Na hora que ele ouvir que ele é abençoado, ele sai da miséria. Porque a cultura de Deus começa a entrar na mente dele. Assim é? Então ali começou a ruína. Paulo trouxe prosperidade. Devemos cultivar a bênção dada para Abraão e ser o seu imitador, repassada para nós os gentios, trazida pelo edificador em revelação, que é JH. Lá em Gênesis, vamos lá, Gênesis 12. Então nós temos que voltar para Gênesis. Tudo quando você falar de Deus, você fala Gênesis. E Deus criou os céus e a terra. Gênesis. Se você não fizer isso, você vai aceitar esse Deus medíocre do sistema religioso, que não é o Deus verdadeiro. Aí Deus falou para Abraão assim, olha, depois dele obedecer, a chamada, ele diz, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então ele concedeu o quê? Autoridade para Abraão. É o que nós falamos aqui, o que é bênção? Conceder poder a alguém para alcançar prosperidade. Então alguém tem que conceder. Conceder quer dizer o quê? Dar concessão. Não é isso? Você trabalhar com uma empresa onde você vai comprar como é que chama? Você tem uma não, como é que é? Agora, por exemplo, nós temos essas empresas de hambúrguer, você compra dela o que? Franquia. Franquia. Então aqui está uma franquia violenta, que Deus está dando aqui, se tu uma bênção. Então, para você ser um abençoado e ter a bênção, alguém tem que te conceder a franquia dele. Deus tem a franquia dele, vamos dizer assim, a organização dele que dá certíssimo. E ele diz, olha, eu estou passando para você, se tu uma bênção. Quer dizer, te dou agora poder para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos, concedendo, estou te dando uma concessão. Aí ele diz, te dou um fator multiplicador, aonde pôr as tuas mãos vai o quê? Prosperar. Você recebe isso? Papai. Então tem que prosperar. Tem que prosperar. Você é obrigado a fazer aquilo prosperar, porque ele te deu a bênção e a forma de como você fazer. Quando? Vindo diante do trono, recebendo a direção, descontaminando um tanto de coisa que colocaram na tua mente, meu irmão. Se você sofre, se você é angustiado, se você é traumatizado, é porque alguém fez isso contigo, e isso precisa de ser descontaminado, para sua mente ser totalmente do Senhor e dirigida por Ele. Então nós fazemos o processo de descontaminá-los, para você ser o que Deus falou, uma bênção. Uma bênção. Você tem que andar com isso. E você anda com isso, eu sei quando você está andando com isso, porque quando eu chego perto de você, e aí, meu irmão? Estou reinando. Aí eu falo, opa, pegou. A coisa começou a ter sucesso, a coisa começou a vingar. Algo começou a dar certo nessa concessão que nos foi dada. Porque ele está mudando. Porque quando a pessoa não tem isso, ele diz, estou indo, né? Estou aguardando Deus me abençoar, aguardando Deus abençoar. Não vai chegar muito longe não, né? Então veja bem, te engrandecerei o nome, se tu uma benção. Abençoarei os que te, o quê? Abençoarem. Quer dizer o quê? Aqueles que querem o seu bem, quer o seu sucesso. Porque sabe o que acontece, abençoado? Quando você começa a crescer, todo mundo quer chegar perto de você.
e falar assim, olha, a dona Lourdes, sou amigo dela. Dona Lourdes, eu sou amigo dela. Quem que é dona Lourdes? Ah, ela é dona dessas propriedades, isso tudo aqui. Eu sou amigo dela, rapaz. Você já viu a pessoa quando, não é assim? Você quer ser amigo de alguém que é rico, não de alguém que é pobre. Ah, não, fulano de tal, conheço da família tal e tal e tal. Não é isso? Porque aquela pessoa, ela tem uma divulgação de prosperidade. Como estão falando de nós? Ah, tadinha, aquela, eu conheço ela, tadinha, sofre tanto. Ô, toca isso aí, abençoado. Eu tenho uma peninha dela, vou ajudar, eu estou com um saquinho de arroz aqui, de feijão. Vou mandar para ela, um abençoado recebendo isso, se eu chegar lá perto. Falei, não vergonha não, abençoado. Pelo amor de Deus, não me vergonha. Porque tem que tomar posição. Então, devemos cultivar a bênção dada a Abraão, assim é, abençoado? Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha, quando você se sente um abençoado de Deus, você não tem mais o espírito vingativo. Acaba. Porque sabe o que acontece? Você tem o original, você tem abundância. Ainda que não materializou, porque o importante não é o materializar, o importante é o que está na sua mente. É posição. Você é rico por posição. E quando posicionado eu e você estamos, as coisas na terra se acomodam. Porque você é um imã. Você atrai para você a bênção ou a maldição. Vai depender de você. Tem gente que fala assim, ô dia, hoje parece que tudo foi programado para o meu mal. É a lei da atração. Hoje tudo foi para o meu mal. Caramba, deu tudo errado. É, de fato. E vai continuar, se você não mudar esse pensamento aí. Vai. É, lógico. Isso. Não pode tomar posse da herança. Mas aí veja bem, a questão aqui agora é que nós já somos herdeiros. Aqui nós já somos. Então o que acontece? Nós temos que amadurecer a visão de quem nós somos. E começar, meu irmão, a rejeitar aquilo que fomos ensinados desde pequeno. Você tem que neutralizar essas informações. A cultura do mundo tem que sair de você. E para a cultura de Deus entrar, para a cultura de Deus entrar, você tem que abandonar a cultura mundo. Não tem outra forma, porque elas vão se trombar. E não vai dar certo. Então, veja bem, hein? Falou sobre isso. Então, o que acontece? Muda, deixa essa palavra lavar a tua mente. Nas coisas que você tinha impedimento, diz, eu posso. Eu sou um abençoado, eu sou um completo, eu tenho tudo na minha vida. E nós estamos dando um endereço para os irmãos, para que não haja estrangeirice nenhuma das informações na sua mente. Então, aqueles que nos abençoar serão abençoados, aqueles que te amaldiçoar também te serão amaldiçoados. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família tem que ser bendita. E a bendita aqui é com prosperidade, abençoado. Nós temos que ter muito. Não pode ser pouco. É muito. Não podemos, irmão. Nós não podemos deixar a nossa carne nos intimidar diante de circunstância. Não podemos. Você tem que sair, levantar e dizer, hoje é o melhor dia. Hoje alcançarei o muito na minha vida. Sempre, porque o anjo, ele só faz segundo o que você fala.
Agora, o que você fala, ele vê você andando durante o dia. Você fala assim, eu sou um abençoado. Aí você diz, mas se isso aqui vier para mim, pouquinho, tá bom. Ele diz, vai, não está batendo a sua confissão com a sua vida, não está batendo. Então, não vou fazer. Tem que estar ajustado a minha vida com o que eu falo. Eu tenho que estar unido ao Senhor. Ele não diz, Paulo, aqueles que se unem ao Senhor, é um espírito com ele. Você não vai ser, não, você é. E você tem que pensar igualzinho Deus pensa, abençoado. Esse é o Deus da Gênesis que eu conheço. E que você também certamente conhece. Lá em Gálatas 3, 13 e 14, olha o que Paulo diz aí para nós. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição no nosso lugar. Então, o que era maldito para a prosperidade e abundância, para nós era a lei. Porque a lei impedia você e eu de chegarmos na bênção de Abraão. Como a lei foi tirada, diga, a lei foi tirada, não existe impedimento mais, tá? Acabou, não existe desculpa mais não. Não, estou sem dinheiro, não posso nem semear, porra! Não dá desculpa, porque não existe isso, abençoado. Porque o que era maldito, que impedia você de prosperar, e eu, era a lei. E Jesus tirou a lei. É isso que diz a palavra. E eu sou letra, palavra. Então ele diz, ele próprio se fez maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Olha, ajustou isso. Agora ele vem dizendo, olha que clarinho, para quê? Tem um objetivo. Por que ele acabou com a lei? Para quê? Ele está dando uma indicativa para mim e para você. Ele está dizendo por que ele tirou a lei, por que ele veio na terra, por que ele sofreu amargamente na terra. Só nós conhecemos as chagas de Cristo, pessoal. Só nós, mais ninguém. E eu valorizo aquilo demais, porque aquilo teve um porquê. Para quê? A bênção, aí, ou não, você honra Deus, ou desonra nele, é nessa área aqui, abençoado. Você honra a Deus, ou desonra a Deus, é nisso aqui, ó. Você crê no sacrifício de Jesus, ou não, é nisso aqui, ó. Não, eu creio que Cristo está na minha vida, sou isso, sou aquilo. Honra isso, meu irmão. Como o pai diz, ajusta as calças, rapaz. As mulheres ajustam suas saias e honra o que está escrito. Nós temos que fazer isso, porque isso é para o nosso bem, caramba. Não, mas fulaninha disse que se eu receber uma oraçãozinha, se eu for ali buscar, cara, você está pobre demais, você não tem a bênção, você não sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele diz, para que a bênção, e não é qualquer uma não, a bênção do pastor tal, não é que pastor, impostor, a bênção da profeta, a bênção que o padre jogou água benta em bênção em mim, eu vou prosperar. Você está na ilusão. Você está na ilusão, abençoado. Aqui diz que Jesus na cruz resgatou-nos da maldição da lei, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Os gentios. Não é mais agora os judeus, e a glória dos gentios é maior do que a glória dos judeus, muito mais a glória dos gentios, porque Deus encostou os judeus, falando, agora eu vou para os gentios. Paulo diz, era Deus. Paulo diz, olha, vocês judeus, eu vou me envolver para os gentios, porque eles são a bênção de Deus na terra. Então eu tenho que fazer você entender isso aí. Não, mas o meu marido, mas o meu filho, caramba, você não entendeu nada. Você não sabe o que Jesus fez na cruz do Calvário. Estamos longe, né?
Então, veja bem, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido, que é o Espírito de prosperidade, abençoado. Você e eu temos que honrar essa palavra. Para de mendigância, meu irmão. Para com isso. Chegou a hora de nós darmos um... não, mas não aguento. Você está negando o que Jesus fez na cruz do Calvário. Você não é um abençoado. O abençoado, ele é próspero. Ele tem domínio. Ele enxerga longe. Já viu como anda uma pessoa próspera? Já viu quando anda um pobre? É desse jeito. Porque você é aquilo que está na mente. E eu tenho que trocar essa mente sua. Transformai-vos pela renovação da vossa, para que podeis experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você tem que fazer isso. Eu tenho que trocar isso na tua mente. Não, mas está difícil. Que está difícil? Você tem a bênção de Abraão na sua vida. Olha, a bênção de Abraão está aqui, meu irmão. Nesse púlpito aqui. Quanto mais você vai receber desse púlpito, mais você vai receber a bênção de Abraão. Por isso que ele diz: chegai-vos perante o trono da graça confiantemente, porque ali há misericórdia e socorro o quê? Oportuno. Na hora que você chegar aqui, porque veja bem, um administrador, ele quando está ensinando um povo, ele diz: olha, não falta as aulas não, porque eu vou começar a ensinar sobre administração, e se você faltar a aula amanhã, aquela sequência que eu passei, que você já colocou em ação, e você deixou de ouvir, você não vai saber aplicar lá. Porque essa administração, digo, não é de vocês mais, sabia? Vocês não têm administração nenhuma mais na sua vida. A administração é do trono. Porque Deus inverteu, tirou o que você tinha e te deu algo sobre modo excelente. E só Ele sabe como fazer isso acontecer. E se você não ouvir a instrução, meu irmão, você vai se embaraçar disso aí. E vai dizer que a coisa não funciona. Não, o que não funciona é você, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você deixou, você desprezou o ensinamento, porque sabe o que acontece? Nós vivemos num sistema religioso, onde você vai para o culto, não é isso? Vamos lá para o culto hoje? Você sabe o que é culto? Sabe o que é cultuar a Deus? Ele está ali e você está aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado. Você está vendo ele ali. Ele não está aqui, você está ali pedindo ele. Mendigo, pobre. Você está pedindo, sendo que ele diz que eu sou morada dentro de vocês. Há uma mudança, há um câmbio aí que precisa de ser regulado na nossa mente. E para isso você tem que ser fiel a esse trono. Senão, meu irmão, você vai ver que a coisa vai começar e vai começar a despingolar. Porque Deus vai falar: você está fazendo errado. Não, mas eu apliquei isso. Não adianta, você tem que aplicar a minha palavra. Você tem que aplicar a minha direção, a minha instrução. Não tem como. Meus filhos, pois é. Os filhos, eles só podem submeter a você se você estiver submisso às instruções de Deus. Fora disso, ele não vai submeter, não. Ele vai ter vida própria, porque ele está vendo que você e eu estamos também tendo uma vida própria. Então ele diz: você também está largado e eu também estou. E como é que você fala? Não tem autoridade, não submete. Então, abençoados, nós temos a bênção de Abraão na nossa vida. Para que a bênção de Abraão chegasse, e já chegou? Diga: eu recebo. Eu recebo. Em 1 Coríntios 8:9, olha aqui, que nós conhecemos bem esse versículo. Vamos trabalhar ele aqui em 2 minutinhos, 3. Olha aqui. É segundo, é. Está certo, Tiago. Muito bem. Receba o seu limite. Fiel escudeiro esse aí. Uma salva de palmas para ele.
Olha que coisa rica para os gentios. Para os gentios não dá para conhecer a lei, porque a lei foi o quê? Tirada. Deus nos resgatou da maldição da lei. Então a lei era o quê? Maldita, e tinha prosperidade, hein? Tudo de Deus, até que é maldito, funciona, você já viu? Tudo funciona para Deus. Mas ele trouxe algo especial para nós, ele diz: pois conheceis a graça, pois conheceis, conhecimento, meu povo está sendo destruído porque eles faltam conhecimento, pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual? Ressuscitado, que, sendo rico, então Jesus é rico, diga, Jesus é rico. Eles vêem ele numa manjedoura, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Olha como é que nós contrariamos. Jesus sendo rico, como é que ele pode ser pobrezinho? Tem isso? Tem isso? Não tem. Nós temos que ter uma capacidade de pensar, abençoado. E isso aí que tira estrangeirice da nossa mente. Então, quando você vem aqui, você recebe as instruções para você continuar na prosperidade. Ele diz: sendo rico, se fez pobre. Aí tudo bem. Por amor de vós. Então, essa pobreza, ela teve o quê? Um propósito. Para quê? Ele foi para... morreu na cruz, que era a coisa mais maldita que tinha. Então, veja bem, para quê? Teve um propósito da riqueza dele se tornar ele pobre. Para quê? Se fez pobre por amor de vós. Para quê? Pela sua pobreza. Vos o quê? Tornasseis rico. Você não vai ficar rico, não. Você está se tornando o que você é, rico. Você nunca foi pobre. Por isso que ele diz, se fez pobre. Mas Jesus era pobre? Não, ele se fez pobre. Para que através da sua pobreza nos tornasseis o quê? Rico. Então você se tornou rico. E o que é rico? É o que nós vimos aqui: conceder poder a alguém para alcançar prosperidade, longevidade, fecundidade, obter sucesso e muitos frutos. Fator multiplicador. Você tem um carro, tem que virar 2, 3. Você tem uma casa, tem que virar 2, 3. Você tem 1 milhão, tem que virar 2, 3. Tem que ser multiplicador. Não, estou satisfeito. Não, você não pode estar satisfeito, porque você não tem o direito de mais determinar o que é para você. Deus já determinou o que é para nós, e o que é para nós é a bênção dele que enriquece. Essa é a vontade de Deus. Olha, nós estamos na sobreedificação. Seremos muitas pessoas muito ricas. Tem que ser abençoado, porque isso que é bênção. Agora, você não pode andar esmorecida. Olha, eu não gosto quando o cara chega assim. Porque isso aqui está dizendo que você está fracassado aonde? Aqui, meu irmão, nós temos que ser firme, convicto. Melhor dia, abençoado. Igual eu já falei para os irmãos, eu não chego em nenhum lugar eu chego assim, olha. Boa tarde. Boa noite. Nenhum lugar. Nenhum. Bom dia. Boa tarde. Como é que estão? Tudo bem? Tudo bem. Chegou uma autoridade aí, rapaz. Chegou uma autoridade. Porque a autoridade fala isso, não tem medo de nada. Tem gente que é tímido. Olha, e até fala, eu sou tímido. Não, você era. Era. Agora você é um abençoado. A bênção de Deus está sobre você. Não importa o que você veste, não importa, importa é o que você fala. Você pode estar vestido com a roupa mais simples. Boa tarde, gente. Boa noite, como é que está? Ele vê a sua roupa rica. Fala, pô, essa roupa desse cara é legal, eu vou vestir igual ele. Você passa a ser até o quê? Modelo. Olha, esse modelo aí é chique.
Então, nós temos que ser o que somos, um povo abençoado com todas as bênçãos.